Senhor presidente, senhoras, senhora presidenta, senhora secretária, senhores vereadores, não é? Na pauta, os que nos assistem agora pela TV Fortaleza, nos ouvem pela rádio Fortaleza FM, servidores da casa, imprensa, na pauta conservadora do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estão alguns dos piores malefícios que podem ser imputados à sociedade brasileira. Não é? Basta que se diga que, muito rapidamente, está na pauta retomada uma PEC que quer acabar com a possibilidade da demarcação de terras indígenas, de terras quilombolas e unidades de conservação, que havia sido arquivada no ano passado e que é pauta do pior lobby que nós temos no Congresso Nacional, que é a bancada ruralista, e também ressuscitaram, por força dessa gestão, volto a dizer, conservadora, fundamentalista e reacionária do senhor Eduardo Cunha, a possibilidade, vereador Ronivaldo Maia, de redução da maioridade penal, que é um retrocesso que nós poderemos ter a partir de premissas absolutamente falsas, de que, em se diminuindo a idade penal para 16, para 12, daqui a pouco se vai prender as crianças no berçário, se garantiria, vamos dizer, um decréscimo da violência no Brasil. Premissa errada. Por quê? Primeiro, porque não é verdade que os principais responsáveis pela violência, vereadora Cristina Brasil, são os jovens e adolescentes. Nós temos uma população de 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos. E apenas 30 mil cumprem medidas socioeducativas. Ou seja, 0,5%. Se está tomando, vereador Evaldo, a exceção como se ela fosse a regra. Como se o problema fosse, tá certo, né, o que eles chamam a delinquência juvenil. Primeira premissa errada é essa. Segunda premissa errada. Aqui o encarceramento diminui a violência. Errado de novo, por uma razão muito simples. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. No mundo. Esses números vêm crescendo ano a ano. E isso não tem sido absolutamente, vamos dizer, responsável pela queda da violência. Até porque as nossas prisões, como elas funcionam como verdadeiras faculdades para o crime. A promiscuidade, a falta de local para o trabalho, a não reeducação, leva a que haja nas prisões uma reincidência de 70%. O que quer dizer isso? É que cada 10 pessoas que são presas, depois que elas são liberadas, soltas, elas, 7 delas voltam a cometer crimes. Um sistema penal falido, um sistema prisional, tá certo, que nos coloca entre os piores países do mundo nessa área. O que se quer, então, com essa proposta, é jogar esses meninos, tá certo, dentro desse sistema prisional, colocá-los ainda mais, tá certo, numa situação de vulnerabilidade, ao invés de se saber e atacar as verdadeiras causas, que é a situação de abandono, de falta de políticas públicas, de falta de perspectiva com a nossa juventude. Quem estuda um pouco sobre isso sabe que aonde tem política pública voltada,
para a cultura, para o lazer, para o esporte e até mesmo para a espiritualidade, vamos dizer assim, de uma forma mais genérica, ali, tá certo, a participação de jovens no crime é mínima, porque há uma perspectiva que é colocada para a vida dele. Dou um exemplo aqui de Fortaleza, que me foi levantado pelo meu amigo Amaldson Ximenes, que é roqueiro, tá certo, e é ciclista do chamado BMX, que é o bicicross. Ele disse que uma simples pista, né, que está precisando de apoio da prefeitura, lá no Conjunto Zé Walter, tem um peso muito grande para a juventude naquela área. Na verdade, e é preciso que a gente diga isso, o que acontece, tá certo, é que os jovens, eles são mais vítimas do que causadores da violência. Eu falei, né, em 30 mil que estão cumprindo medidas socioeducativas. O que é isso? Significa dizer que, ao contrário do que se fala, existe apenas sim para o adolescente, que são as medidas socioeducativas, que podem inclusive durar até 9 anos, que tem vários tipos de medidas socioeducativas, que aposta, vereadora Cláudia, vereadora Cristina, vereador Ronivaldo, que aqui nos assiste, vereador Benigno, que aposta na perspectiva da reeducação, com as oficinas, tá certo? Com a possibilidade, tá certo, do artesanato, da criação de um ofício, né? Na questão da reeducação. Peço 2 minutinhos para Vossa Excelência, só para terminar, tá certo? Porque são 18 pontos, mas eu não vou falar de todos os 18 pontos. Os dados do extermínio da juventude em Fortaleza são escandalosos. Nós somos a capital do Brasil que mata mais jovens em adolescente. Em 2012, nós alcançamos, o estado do Ceará, 94,6 homicídios para cada 100 mil jovens, né? Quando em 2002 esse índice era de 34,2. Na capital, nós saltamos em 10 anos de 60 para quase 177. De 60 para quase 177. Significa dizer que muitos desses jovens, tá certo, não chegam nem mesmo a completar os 18 anos de idade. Ou seja, nós vamos resolver nessa visão tacanha, conservadora, atrasada, o problema da juventude com mais prisão, tá? Nós vamos fazer, ao diminuir a idade de 18 para 16, fazer com que elas entrem mais cedo e sejam mais facilmente aliciadas para o crime? Ou nós vamos fazer o que fazem a maioria dos países? Porque alguns países, para se ter uma ideia, que tinham, tá certo, a maioridade penal mais baixa, aumentaram, como é o caso da Alemanha e da Espanha, que aumentaram para 18, e no caso da Alemanha ainda tem os casos de 18 a 21 anos. Então hoje as entidades mais sérias do país, como o Unicef, tá certo, como o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos do Adolescente, a CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, a OAB, a Fundação Abrigo, todas fazem parte de um amplo movimento que é exatamente das 18 razões para a não redução da maioridade penal. E eu acho que nós temos que entrar nessa briga, sob pena de condenar ainda mais a nossa juventude, desassistida, a juventude da periferia, violentada por falta de perspectivas. O que nós temos para oferecer para ela é mais cadeia, ou nós temos como oferecer a ela mais perspectiva de vida? Essa questão que está em jogo. É por isso que eu queria aqui, em nome do PSOL, dar o nosso apoio à luta em defesa da maioridade penal aos 18 anos, tá certo? E até dizer, e aí concluo, presidenta, até dizer que até essa proposta, ela poderá ser considerada absolutamente inconstitucional, vereador Benigno, Vossa Excelência que é advogado como eu, porque fere uma cláusula pétrea da Constituição, já que os direitos da criança e do adolescente são direitos fundamentais. Vamos trabalhar numa outra perspectiva. Vamos trabalhar na perspectiva do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos trabalhar na perspectiva de dar uma perspectiva, né, a essa juventude. E não vamos apostar no quanto pior melhor. Muito obrigado, presidente.